Boa tarde, boa noite, pessoal. Boa noite, Leandro entrando. Boa noite a todas, boa noite a todos. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar para a gente iniciar o nosso encontro do AGDP antirracista de hoje, desse mês maravilhoso, mês de novembro, mês da consciência negra. Algumas pessoas entrando. Boa noite a todos, a todas, a todes. Nossa convidada já entrou e a gente vai para mais um dos nossos encontros do AGDP antirracista. Já agradeço imensamente o nosso presidente da Associação Goiana das Defensoras e dos Defensores Públicos pelo espaço, por trazer essa discussão para dentro da nossa associação, e agradeço a todos que estão entrando também para dialogar com a gente hoje. Mais um minutinho, a gente aguarda. Janice Cunha, boa noite. Bom, sem mais delongas, acho que a gente efetiva a chamada da convidada para entrar, para vocês já presenciarem. É uma convidada muito especial, por quem eu nutro um carinho imenso. Deixa eu efetivar o convite aqui para ela. Ismar, boa noite. Laura, Rua Taíde, boa noite. A gente está aguardando a nossa convidada entrar na live. Que maravilha, boa noite. Boa noite, Salomão, que bom te ver. Boa noite, gente. Que maravilha te encontrar por aqui, Vanessa. Muito bom. Primeiro, eu quero agradecer, viu, a disponibilidade de você estar aqui dialogando com a gente, enfim, no mês da consciência negra, né, e um tema tão importante e caro para toda a sociedade brasileira, mas muito importante também para nós da Defensoria Pública, né, esse olhar institucional que a gente tem que ter sobre a Muito temática. importante. Ainda mais numa semana como essa, né, que a gente presenciou uma manifestação de repúdio da classe de magistrado em relação à sua associação por fazer um evento em defesa da igualdade racial, e aí vem a GDP e promove justamente esse tipo de ação, né? A associação cobra essa responsabilidade. Então, estou achando fantástico você ter me convidado e de estar aqui com vocês. Muito bom. Obrigado, Vanessa. Olha, para a gente aproveitar bem a nossa horinha de hoje, eu já vou começar mais ou menos te apresentando, já conheço, pela caminhada a gente já se encontrou virtualmente, já se abraçou virtualmente, falta o pessoal ainda, né, Vanessa? Mas Vanessa é nossa convidada especial de hoje, doutora Vanessa Nunes Lopes. Ela é defensora pública da comarca de Taparica, na Defensoria Pública do Estado da Bahia, atua nas áreas de penal e de infância e juventude e é coordenadora adjunta do Grupo de Trabalho de Igualdade Racial da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Recentemente foi criado o grupo de trabalho pela igualdade aqui em Goiás também. Então, assim, nós estamos conectados e seguindo muito o exemplo lindo que a Defensoria da Bahia está caminhando e trazendo para nós, defensores e defensoras públicas. Vanessa, eu abro para suas palavras iniciais. Eu acho que o pessoal falou que está dando um pouquinho de interferência no seu áudio, mas já abro para suas palavras iniciais.
para você tratar da temática de hoje, que é a importância das cotas étnico-raciais nas defensorias públicas. E fique à vontade, você está em casa. Ah, obrigada. Eu vou começar a falar, se o áudio não estiver legal, eu experimento tirar o fone, tá? Aí você me sinaliza. Perfeito, agora está Certo. ótimo. Pronto. Ah, Salomão, eu quero te agradecer de novo. Quero falar dessa caminhada que a gente vem construindo como defensores negros no país, né? É importante que as pessoas saibam que esse movimento acontece. A gente vive um processo de diáspora negra nas Américas e no Brasil está fazendo o encontro desses corpos, né, diaspóricos, não. Tá ruim, tá assim, tá dando um eco. Vamos ver se sem fica melhor, porque a gente não pode perder sua voz aqui. Assim, tá com eco ainda? Pode continuar. Vamos ver se assim melhora. Vou tentar. Não serei silenciada. Pois é, e aí a gente faz esse encontro, né, entre diferentes estados. Eu acho que tem potencializado a luta negra, a construção de outros modelos. Tá com eco, né? Tá. E agora? Não podemos te silenciar de jeito nenhum. Vamos tentar de novo. Você quer tentar colocar o fone? Se você colocar o fone, se você colocar. Vamos ver, tenta falar. Vamos ver. Ó, vou experimentar. Isso, agora eu acho que melhorou. Vamos lá. Será que assim você me escuta com essa? Tá, eu tô ouvindo melhor. Vamos ver se o pessoal tá ouvindo bem. Vamos ver assim. Assim piora ou melhora? Melhora, tá melhor para mim. Então vamos tentar. Eu me perdi um pouquinho. Sim, mas o que eu estava dizendo é que esses movimentos que a gente vem construindo nas defensorias, que é fruto desse encontro de defensores negros de vários estados do Brasil, é um produto direto da expansão da política de cotas. Então, quando a gente discute política de cotas na defensoria pública, a gente está construindo um caminho de possibilidade de encontro de pessoas negras que possam, por si mesmas, com autonomia, discutirem outros modelos de acesso à justiça. A gente precisa entender que a defensoria pública é uma instituição que presta um serviço de acesso à justiça. Acesso à justiça é política pública, portanto. E aí, quando você vai fazer o desenho da política pública, você precisa considerar que essa política precisa ser desenhada com democracia. E você só consegue quebrar esses déficits de democracia que a gente tem nas instituições do sistema de justiça, e a Defensoria Pública é uma delas, quando a gente tem a coragem de implementar sistemas efetivos que garantam a presença de pessoas negras nesses espaços. Então, eu acho que eu já quero começar colocando isso e dizer do potencial e da força desse encontro que a gente realiza aqui. Porque isso tudo só está acontecendo porque em algum momento alguém peitou fazer as cotas e em algum momento alguém lutou para essa pauta entrar, né, numa discussão legislativa, numa discussão executiva. Então, hoje a gente está aqui realizando, de alguma forma, nós somos o afrofuturo dos nossos antepassados, né? Então, isso é maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Para iniciar, eu acho que algumas pessoas que estão nos acompanhando, essa é uma live que fica exposta também na GDP Associação. Então, seria bacana, Vanessa, a gente falar um pouquinho sobre a diferença entre cotas étnico-raciais e as políticas afirmativas, uma é mais ampla que a outra, qual que é a diferenciação que a gente pode ter desses dois conceitos, né, de políticas afirmativas e cotas étnico-raciais? Ótimo, ótimo. A ação afirmativa é como se fosse uma espécie de gênero. É um tipo de interferência na realidade
que é feita não só pelo poder público, mas principalmente para corrigir desigualdades materiais entre as pessoas. Então, quando eu penso, por exemplo, em políticas que vão garantir a proteção do mercado de trabalho de mulheres, por exemplo, isso é uma tipo de ação afirmativa. Ou quando eu construo, por exemplo, uma política habitacional que vai contemplar um determinado recorte social de uma determinada população. Isso tudo é uma política afirmativa. Então, política afirmativa são interferências organizadas, na realidade, que se produzem para corrigir desigualdades materiais. O que está por trás da ideia de ação afirmativa é a ideia de que a igualdade formal, quer dizer, aquela frase que a gente sempre ouve, né, de que todos são iguais perante a lei, é que essa igualdade perante a lei não é suficiente para garantir acesso igualitário a direitos, porque as pessoas não partem das suas vivências nos mesmos pontos. Então, se a gente não parte dos mesmos pontos, a gente precisa que haja políticas, né, interferências na realidade, que corrigem essas discrepâncias. Então, isso que é política afirmativa. A política de cotas, tanto para ingresso no ensino superior, quanto para ingresso no serviço público, que a gente tem normativas diferentes, né? O Serviço Público Federal de Metrô Educativa, nos estados vai variar um pouco, o sistema de justiça, por sua vez, também vai ter outras, várias possibilidades. A política de cotas, em todas essas variantes, ela é um tipo de ação afirmativa. Ih, rapaz. Eu acho que deu um... Tá conseguindo me ouvir? Travou? Travou um pouquinho, Agora... mas eu até coloquei o fone aqui para ver se melhora para mim também. Mas eu acho que ele separou na questão, você explicou perfeitamente a questão das políticas afirmativas e estava iniciando política de cotas. Sim, então vamos lá. E aí a política de cotas é um tipo de ação afirmativa que tem como objetivo corrigir desigualdades que são calcadas na raça. Então, a primeira coisa que para você construir uma política de cota, primeiro você tem que reconhecer a realidade dessa categoria raça. Isso no Brasil já é uma dificuldade, porque a gente tem uma tradição de negar a existência da raça como categoria social, né? Então, a gente aprende, e isso historicamente, a gente aprende que o Brasil é miscigenado, que o Brasil se constituiu no formato de uma democracia racial. A gente aprende que as relações entre pessoas brancas e pessoas negras no Brasil são relações cordiais, que não existe conflito nem tensão racial. Então, assim, construir políticas afirmativas específicas para a raça no Brasil, utilizando esse instrumental da cota, significa primeiro fazer todo o enfrentamento dessa categoria de raça como algo que é real, que existe e que precisa ser discutido, né? E a partir daí possibilitar fissuras no exercício dos papéis de poder que a gente vivencia no sistema de justiça. No caso específico aqui a gente está pensando em defensoria, mas é o mesmo que acontece dentro da academia, quando a gente pensa em cotas para o ensino superior, né? E em todas as suas possibilidades. Enfim, para fissurar essa composição de poderes e promover a igualdade. Então, se fosse simplificar muito, a cota racial seria um tipo de ação afirmativa, que tem como critério determinante a validação da raça como critério de desigualdade. Ah, perfeito, Vanessa. Eu acho que na sua fala você já trouxe até um gancho para uma questão que eu acho que a gente precisa abordar hoje, que é a questão dessa cordialidade, né? Como se, com essa dificuldade de se pautar a categoria raça nas nossas políticas, como que o judiciário tem visto a questão da política de cotas étnico-raciais? Ele tem validado, ele tem rechaçado a implantação dessas políticas de cotas? Como que o sistema de justiça vê isso?
Essa questão é muito interessante, porque quando a gente vai analisar, eu vou comentar 2 julgados que a gente tem emblemáticos sobre isso, você já até deve saber. Quando a gente vai analisar a forma como que o julgado se constrói e a forma como a discussão sobre a cota se constrói, você percebe o ardil argumentativo, assim, que é uma coisa muito, muito complicada de enfrentar e está relacionada com a cultura jurídica que a gente tem, né? Porque são coisas que vão se retroalimentando. Você tem uma cultura jurídica altamente elitizada e embranquecida, de pessoas que, na sua maioria, nunca precisaram se preocupar com a categoria de raça, porque é alguma coisa que não acarreta negação de direitos para essas pessoas. E aí, quando você traduz isso para o ambiente acadêmico, a gente vai ter um ambiente acadêmico que também pessoas brancas, também em sua maioria, e aí quando você vai discutir categorias como categorias centrais, né, no direito, como, por exemplo, discutir o princípio da igualdade, você vai ter esse tipo de, não queria nem usar essa expressão, mas seletividade na interpretação. Então, assim, a gente tem, o primeiro julgado que eu queria comentar é a DPF 186, que foi julgada em 2012 pelo STF. Essa DPF, para quem não sabe, é Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental. Foi uma ação ajuizada pelo partido DEM. Eu até anotei aqui, eu acho que foi em 2009, não tenho certeza. Mas foi uma ação discutindo a política de cotas que a UNB tinha implementado no ensino superior lá. E o mais interessante, e quem discute muito é o Adilson Moreira aqui nesse livro. Não estou tirando só da minha criatividade, que apesar que eu sou criativa, mas eu gosto sempre de trazer as referências que eu usei. O mais interessante... Maravilhoso esse livro. Maravilhoso. E aí é bem interessante quando a gente vai olhar para a construção do argumento dessa DPF, que é uma DPF que diz o quê? Diz que a cota no ensino superior deve ser reconhecida como inconstitucional, porque é algo que viola a dignidade de pessoas que seriam excluídas do acesso, e porque ela se baseia num critério que seria de algo que não existe no Brasil, que é raça. Então, assim, perceba que quando essa DPF foi ajuizada, em nenhum momento, na petição, se diz que só existe igualdade formal. Eles reconhecem, o DEM reconhece na construção jurídica dessa peça que a gente tem que promover igualdade material, e ele reconhece também que ações afirmativas são válidas. Só que o que ele diz é que, nesse caso específico, você não poderia criar uma ação afirmativa baseada na raça, primeiro, pelo fato de raça não existir biologicamente, e segundo, porque o Brasil viveria um estado de cordialidade e ausência de tensão racial. Então, assim, isso que eu acho que é o mais complicado para a gente discutir a construção da cultura jurídica e do discurso jurídico. Porque é isso que eu estou falando. Você não nega que existe, que você precisa promover medidas, e você não nega que as ações afirmativas são válidas, mas você, mesmo assim, invisibiliza uma categoria que é simplesmente a central para que se possa compreender a desigualdade no Brasil. E, de uma forma muito positiva, quando foi julgada essa DPF, em 2012, o relator foi Lewandowski, as cotas com base no critério racial foram consideradas constitucionais, né? Primeiro porque, em relação a esse primeiro argumento, de que a raça é um fator biológico e por isso não existe biologicamente e por isso não poderia ser critério de políticas públicas, né? Para desenho de políticas públicas, foi possível levar para essa decisão a compreensão de raça no seu conceito sociológico, né? A compreensão de raça como um fator, é óbvio que a gente não está discutindo hoje que existam raças biológicas. Isso, inclusive, foi um instrumental usado pelo racismo cientificista, em outro momento da história, né? Não se trata disso, mas se trata de reconhecer que o modo como a gente se apresenta fisicamente
E os signos que a gente tem, esses signos todos que a gente tem, eles designam os nossos lugares na sociedade. Eles designam os espaços e os papéis que a gente pode representar. Então, é por conta dessa restrição de acesso, por causa disso aqui, que a gente precisa ter políticas afirmativas que garantam o nosso ingresso nesses espaços e desconstruam esses desenhos de representação, esses símbolos de representação. Hoje, se eu perguntar para você, Salomão, como que você imagina, você entrou na sala de audiência, imagina quem está julgando, você não precisa me dizer. E você pode até não querer que isso aconteça, mas eu sei que lá na sua representação mental, quando você fechar seus olhos, você não vai ver uma pessoa nem parecida comigo, nem com você. Porque isso é aprendido, absorvido, reforçado o tempo todo na nossa existência. Então, quando a gente considera a existência da raça, por esse viés sociológico que se manifesta e serve como código de relações pelo que a gente apresenta, pela cara que a gente bota, a gente entende que a gente precisa democratizar esse espaço de poder, porque assim é que a gente democratiza as representações e os símbolos de quem pode fazer o quê. E é isso que muda a cultura. Então, felizmente, nessa DPF, o Supremo reconheceu a constitucionalidade das cotas. E foi mais ou menos por essa linha. É um voto, o voto do Lewandowski é um voto que vale a pena ser estudado, conhecido, a gente precisa discutir, rediscutir isso historicamente. E veja, isso aconteceu em 2012, esse julgamento. Antes disso, em 2010, já tinha sido publicado o Estatuto da Igualdade Racial, que recomenda que os órgãos públicos também adotem ações afirmativas, né? Então, você tem o ato administrativo lá da UNB, 2009, mais ou menos. No ano seguinte, você já tem o Estatuto da Igualdade Racial, que garante a realização de políticas afirmativas específicas de cotas, né, baseadas na raça. E mesmo assim, você não tem uma pacificação no meio jurídico a respeito disso. Eu digo que não tem pacificação porque quando foi em 2017, se não me engano, a gente teve uma outra ação, dessa vez não atacando a validade das cotas, ao contrário, mas com o intuito de proteger a validade das políticas, né? Que foi a ação declaratória de constitucionalidade número 41, que foi ajuizada, se não me engano, acho que pela OAB, para garantir, discutir que as cotas no serviço público, e aí já era um crescente, né? A primeira discussão foi sobre cota no ingresso no ensino superior, essa segunda discussão já é sobre a lei que vem posteriormente também garantindo as cotas raciais no serviço público, e essa DC 41 vem para buscar reafirmar que esse tipo de política é possível, é adequado e é constitucional. Mais que adequado, é necessário, né? Então, a gente tem um cenário em que o STF, o Supremo Tribunal Federal, reconhece a validade das políticas de cotas raciais de uma forma mais ou menos tranquila e assentada, e mesmo assim, isso ainda não foi suficiente para inibir tentativas de rediscussão desses temas, né? É o que a gente viu em uma situação mais... Se eu estiver falando muito, você me sinaliza aí, tá? Porque eu não estou vendo a hora, não. Imagina, tá ótimo. Vamos lá. Tô ouvindo aqui, tenho certeza que todos estão te ouvindo assim, extasiados. Tá excelente. Continue. Viu, tá bem. E aí, para finalizar essa pergunta, né? A gente tem esses entendimentos... Meu Deus, me ligaram, desculpe. A gente tem esses entendimentos nessas duas ações do Supremo, mas mesmo assim a gente passa por situações em que as políticas de cotas são questionadas. Não especificamente esse modelo da cota no ensino e no serviço público, mas a gente teve um caso recente envolvendo uma ação específica da Magazine Luiza para aquele programa de trainee específico para pessoas negras, né? E esse programa foi questionado, né? Eu vou até comentar sobre isso um pouquinho mais na frente, mas só para sinalizar que essa
essa consolidação jurídica não é tão consolidada assim, porque ainda é alvo de discussões e de ataques, né? O processo de aquisição de direitos é um processo assim, né, Salomão? Não é uma Sim. coisa que a gente conquista posições e fica confortável, né? A gente precisa sempre rediscutir e reafirmar. Por isso que, mais uma vez, eu quero dar os parabéns para a GDP, porque é muito necessário a gente sempre voltar a falar sobre isso. Exatamente. E daí a gente já pega mais um gancho para próximo questionamento, Vanessa, que é essa necessidade, né? Por que que nós precisamos falar sobre política de cotas dentro da instituição Defensoria Pública, né? A gente tem uma visão de que a Defensoria Pública está ali lutando por democracia dentro do sistema de justiça, está defendendo os direitos da maioria dos assistidos que são negros, mas a gente percebe que ainda há um descompasso na própria composição das defensorias, né? Então, nessa perspectiva de não nos vermos, assim como você trouxe a questão de não ver dentro do judiciário, nesses espaços de poder, alguém como nós, não nos espelharmos, por que que é tão necessário a gente discutir isso dentro da Defensoria Pública? Excelente pergunta. Eu mesma vou aproveitar meu próprio gancho sobre essa situação envolvendo essa ação contra a Magazine Luiza. Nesse caso, o que a gente teve? Um defensor público federal ajuizou uma ação questionando a possibilidade da empresa Magazine Luiza criar um programa específico de trainees, né, para pessoas negras. E aí, quando isso acontece, mais do que a gente focar na ação específica do indivíduo, né, eu não quero aqui discutir especificamente a pessoa, até porque eu acredito que, embora eu tenha certeza que esse tipo de pensamento não é majoritário na DPU, e aí eu quero até mandar um beijo e agradecer a existência da doutora Rita, que coordena lá os trabalhos pela igualdade racial, faz um trabalho incrível na DPU, Rita Oliveira. Mas essa decisão que esse defensor tomou, ela é sintomática de uma forma de pensar, né? Quando alguém se mobiliza para fazer esse tipo de enfrentamento jurídico em relação a uma ação como essa que a Magazine Luiza fez, e aí a gente não está falando de dados que estão ocultos ou que a gente não tenha como acessar, a gente tem pleno acesso à informação de que as pessoas negras são preteridas nos ambientes privados de trabalho, tanto quanto nos ambientes públicos. A gente sabe que as pessoas negras não têm a mesma condição de acesso a cargos de liderança em empresas privadas. Então, essa não é uma realidade que seja difícil de acessar. Mas, mesmo assim, a garantia de um espaço específico para pessoas negras numa empresa privada provocou o desconforto e o incômodo dessa ocupação em um colega nosso. Então, é justamente por esse tipo de situação que a gente precisa ter cotas dentro da Defensoria Pública, porque a gente precisa pluralizar o espaço de convivência desses defensores. Essas pessoas, e aí a gente sabe, né, você tem colegas aqui no Goiás, eu tenho colegas aqui na Defensoria da Bahia. Quando a gente ingressa numa instituição como essa, como nós ingressamos agora recentemente, muito possivelmente nós vamos encontrar pessoas que tiveram pouquíssimas oportunidades de trabalhar com pessoas negras em igualdade de condições. E essa presença de hierarquia no espaço de trabalho com a qual essas pessoas se acostumaram a trabalhar, cria uma espécie de muralha para opiniões contrárias, para outras visões de mundo, para outras possibilidades de interpretação da realidade. Então, quando você promove uma política de cotas e você começa a colorir o espaço de trabalho, você também tensiona a disputa por narrativas. Então, você vai começar a discutir coisas que talvez essas outras pessoas brancas não tivessem tido a oportunidade de fazer um enfrentamento antes. Então, eu acho que o tensionamento que a entrada de pessoas negras provoca num espaço como a Defensoria Pública é importante como um catalisador
das formas de pensar acesso à justiça e da possibilidade de compreensão da alteridade. Eu acho que a Defensoria Pública, por isso, assim, ela só tem a ganhar com esse ingresso. A gente precisa ampliar também, dentro dessa questão, né, de por que a Defensoria precisa ter cotas. Eu acho que é porque a gente precisa também ampliar o exercício democrático das funções de poder. Isso tem um fator simbólico, que quando a gente compõe a nossa Defensoria Pública de maneira mais igualitária, a gente está sinalizando para as pessoas que são usuárias do serviço que aquele serviço realmente é representativo dos interesses dessa pessoa. Que a gente pode construir vínculos de confiança para poder construir outras possibilidades de trabalhar, que a gente talvez ainda não esteja enxergando. Eu acho que a gente precisa também compreender, e isso para pessoas negras e não negras, e para pessoas em todo tipo de função nas instituições, é que a gente, onde quer que vá, carrega consigo a experiência de vida, as memórias familiares, a ancestralidade, as questões e angústias, porque somos todos pessoas e temos por isso angústias, desejos, necessidades. Só que nós somos atravessados de forma diferente, de acordo com a forma como a gente se apresenta no mundo. E essas experiências que me designam, por exemplo, como mulher, negra, bissexual, de classe pobre, minha avó era analfabeta, meus pais não ingressaram no ensino superior, eu fui a primeira pessoa da minha família a ingressar numa universidade pública. Então, assim, onde quer que eu vá, eu levo uma leitura de mundo que foi minha vivência quem me deu. Então, é por meio da lente da minha vivência que eu posso propor interferências que podem fazer da Defensoria um lugar mais democrático, um lugar mais possível, sabe? E aí eu tô falando de mim porque eu que sou a convidada, mas isso aqui não é sobre mim, né? Eu tô falando sobre todas essas outras pessoas negras, estou falando sobre você, eu tô falando sobre todos esses ingressos. Esses ingressos, eles significam encontros históricos também. Quando a gente tem uma pessoa negra que vai desempenhar a função de defender, e ela tem também a possibilidade de olhar para aquela pessoa que ela vai defender, e ela está vendo a si própria, porque esse mecanismo de espelhamento, ele não vai num sentido só, né? Representatividades, essa simbologia da identificação, ela não acontece só do usuário do serviço para nós, ela vai numa outra mão também, né? Então, tudo isso são questões que você pode acessar, trabalhar e desenvolver a partir da escolha por fazer uma política de cotas efetivas nas defensorias públicas do Brasil. Ah, que coisa mais linda, ó. Já tô com o olho cheio de lágrima aqui nesse reconhecimento. Eu falo que ouvir a Vanessa deixa a gente em paz. É um acolhimento, sabe? Espetacular, enfim. Já nesse sentido, Vanessa, eu queria que você trouxesse para a gente um pouquinho da experiência do último concurso da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Nós fomos contemporâneos de concurso, né? Enfim, eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa realidade para nós, Defensoria Pública do Estado de Goiás, que acabamos de implementar, estamos indo para o primeiro concurso de membros com política de cotas étnico-raciais. E se você pudesse compartilhar com a gente como que foi esse processo, como que foi a chegada dentro da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Sim, vamos lá. Bom, eu ingressei na Defensoria da Bahia pelo sistema de cotas, né? Então, quando eu cheguei, o processo já tinha acontecido, uma parte, né? Porque o processo nunca está encerrado, ele está sempre, ele é uma luta contínua. Na Bahia, a decisão por fazer o processo com previsão de cotas raciais, essa decisão foi tomada pelo Conselho Superior. Foi uma proposta bem corajosa, assim, que eu considero. Foi uma proposta logo de 30%, de reserva de 30% das vagas para pessoas negras. Um outro fator que foi bem importante na configuração desse concurso
foi o fato de o concurso não ter cláusulas de barreira para pessoas negras, para acesso às fases, né? Isso foi uma coisa muito importante que foi feita lá. Então, a gente tinha que atender a pontuação mínima sempre, igual seguindo o mesmo critério que era aplicado para ampla concorrência, só que a gente não tinha um limitador quantitativo para passagem para as fases seguintes, e isso permite que mais gente consiga chegar até o final da seleção, né? Você amplia o espectro de competidores, vamos dizer assim. E o processo aqui na Bahia aconteceu no conselho, inclusive na época o nosso defensor-geral, que é Rafson Ximenes, ele era subdefensor, se não me engano, e estava no conselho, pautou isso, defendeu. Vilma Reis era ouvidora nessa época, e você vê como que as coisas estão encadeadas, né? Essa já era uma discussão que vinha sendo comprada pela própria ouvidoria também, porque a gente tem essa característica de ter ouvidoria externa, acho que desde 2009. Então, já tinha essa categoria da ouvidoria externa, que é uma coisa que aproxima a Defensoria do Movimento Sociais, né? E aí a gente tinha também uma outra tradição, que é de sempre ter escolhido até aquele momento ouvidoras negras. Então, a gente teve a Ramona Brito, Tânia Palma, nessa época a Vilma Reis e hoje Sirlene Assis, que é a grande companheira nossa também. E aí foi feito esse enfrentamento, na época foi aprovado, e aí houve essa reserva dos 30%, houve essa eliminação da cláusula de barreira, e um outro fator que foi bastante importante também foi a proporcionalidade nas convocações. Então, além de prever o percentual de 30% das vagas, pelo menos, para pessoas negras, e com percentual separado para pessoas indígenas, nesse caso, a gente teve essa possibilidade de ser convocada, essa possibilidade não, né? Foi garantido esse direito de convocação proporcional. A cada 3 pessoas convocadas, uma pessoa deveria ser uma pessoa negra. E embora a Defensoria Pública já tinha um quadro que tinha pessoas negras, né? E a gente está para publicar o resultado de um censo que a gente está organizando, ele já está quase pronto. Eu acho que vai ser bem revelador, vai provocar muitas reflexões, e eu faço muitos votos que as outras defensorias também repliquem isso. É urgente fazer isso para que a gente possa se olhar, se compreender. E aí já existiam defensores negros, mas em número muito inferior à quantidade de pessoas brancas, né? E aí eu falo isso a partir de uma perspectiva visual mesmo, porque a gente não tinha um censo, mas a experiência de permanecer nesses espaços, mesmo tendo sido para mim espaços acolhedores, eram espaços em que eu identificava claramente que eu era minoria. E com esse ingresso, a gente teve um volume de pessoas aprovado, a gente teve 32 pessoas nesse concurso aprovadas, já tirando as pessoas que foram excluídas pela comissão de heteroidentificação. E isso é um fator muito importante de se colocar também, que o concurso, além de ter previsto esse percentual mais alto do que na lei, por exemplo, do Serviço Público Federal, que é de 20%, além de ter previsto 30%, além de não contar com cláusula de barreira, também, e ter também a preferência, né, na ordem da convocação, a proporcionalidade na convocação, teve também a constituição de uma comissão de heteroidentificação, formada por um integrante da defensoria e duas integrantes externas, para avaliar o pertencimento e inibir fraudes, né? Então, eu acho que esses foram elementos de sucesso que a gente pode identificar do processo de cotas que aconteceu na Bahia, que, diferente de muitos outros estados, que infelizmente a gente tem notícia, apesar de terem criado cotas, não conseguiram ver o resultado da política, porque não conseguiram estruturar o processo de uma forma que permitisse a chegada das pessoas até o final. Tem até um comentário aqui de Mariana: estagiando na defensoria, me vejo mais desassistidos. Espero que essa composição racial mude. Sim, porque mesmo com essa política, com a implementação dessa política, que eu considero que foi exitosa, pelo quadro que a gente tinha e pelo quadro que a gente tem agora, e principalmente pelo que essa mudança provocou politicamente, porque a partir do concurso de cotas e do nosso ingresso,
que a gente começa a se articular para ter hoje, por exemplo, um GT de igualdade racial, tudo isso é resultado dessa política, ainda assim, a experiência visual do espaço, ela ainda é branca. Então, a gente vai precisar ainda de muitas outras mudanças para que a gente tenha um espaço que seja efetivamente democrático racialmente, né? A gente ainda vai precisar de um tempo. Até falando sobre isso, eu quero fazer aqui uma comemoração também pública pela mudança no processo da Defensoria do Rio de Janeiro. A Defensoria do Rio acabou de aprovar um novo regulamento para o seu próximo concurso, que aumentou também o percentual para 30%, que também excluiu a cláusula de barreira, modificou o procedimento da primeira fase. Então, assim, eu estou bastante ansiosa para poder ver os resultados dessa mudança. Estou muito feliz. Mando um beijo também para a Lívia Cáceres, defensora lá do Rio. E tudo isso é processo de experiência, né? A defensoria já tinha as cotas, elas não eram efetivas lá. Agora foi construído um outro espaço também de gestão para pensar igualdade racial, além do NUCORA, que já era o núcleo que já existia, foi criado um núcleo específico de gestão, que é a Coopera, e a partir disso vem a mudança proposta e aprovada para o sistema de cotas lá do Rio. Então, você vê como a gente está em constante influência, né? O procedimento de uma defensoria influencia a outra, a gente aprende, erra, acerta, vai construindo o caminho. E é isso, só vai vir essa mudança efetiva a partir de nós mesmos, nós pessoas negras. É isso que eu acredito, assim. Perfeito, Vanessa. E você comentando essa questão, você já reforça mais uma vez essa necessidade de sempre falarmos, né? No sentido de aperfeiçoar e, de fato, conseguir chegar ao que a gente procura, né? Que é a equidade racial. Lívia Cáceres faz um trabalho espetacular, uma referência para a gente, e eu também parabenizo e fico extremamente feliz por essa conquista lá, que ela se estenda, né? Pelas outras defensorias públicas, assim como os censos da defensoria. Como você falou, vocês implementaram o censo, que foi inspiração para a gente aqui no estado de Goiás. A gente está quase para lançar o nosso censo étnico-racial aqui, também já pegando o gancho com a Defensoria Pública do Estado do Pará, enfim, para a gente mapear e realmente, né, saber quem somos, como somos e produzirmos políticas institucionais de efetivação da diversidade nas defensorias públicas. Como fruto dessa política de cotas que você enfim, você já trouxe essa perspectiva para a gente, eu queria que você comentasse um pouco do seu caminhar na Defensoria Pública, desse lugar, né? Depois que você entrou, como que está sendo esse caminhar aí? Eita! Sempre... por mais que eu até seja uma pessoa que falo bastante sobre mim, assim, não tenho muita questão, mas esse processo é muito surpreendente, porque quando você está vivenciando o processo de tentativas de ingresso, né, e eu tive um processo bem longo de tentativas, eu já queria ser defensora pública desde que eu me formei em 2008, dezembro de 2008, já faz bastante tempo. Você acredita que o seu ingresso vai dar conta das suas questões, né? Primeiro você acredita que você tem uma vocação, que é uma coisa que também é meio fantasiosa no sentido de que, assim, nenhum ser humano está pronto, né? Nasce pronto para fazer uma coisa. A gente é múltiplo em possibilidades, né? A gente pode se desenvolver em múltiplos sentidos. Mas a gente, quando está vivenciando o processo de estudos para concurso público, tentativa de ingresso, muitas vezes a gente vivencia um pouco essa fantasia da vocação, né? Sou vocacionado. Não que não exista vocação, né? É isso que eu quero dizer, mas a gente simplifica uma solução para a angústia existencial, né? Então, vou tentar ir por esse caminho que, quando eu for defensora, isso aqui vai dar conta dos meus incômodos, das minhas angústias, e eu vou fazer aquilo para o que eu sempre nasci. E como eu fiquei em um processo longo de tentativas, eu acho que eu tive muito tempo para deixar
essa imaginação frutificar em mim. E quando eu ingressei, houve um período da minha vida que eu tinha questões também sobre o próprio processo seletivo em si, uma certa tensão que me tomava, uma coisa até interessante de falar, que acontecia comigo no encontro com outros candidatos, não era algo que acontecia especificamente, assim, nos meus momentos de estudo, nem no momento de realizar a prova, mas o encontro com outras pessoas que estudavam, e a minha percepção sempre de pessoa única, negra ali, foi um fator que me deixou, que atravessou o meu processo. E aí, quando eu ingressei, foi um momento, assim, de muita satisfação inicialmente, mas depois um momento de muitas contradições, que eu comecei a me deparar com o processo da audiência, né? Virei defensora pública, vou fazer audiência. E quem disse que eu conseguia me sentir tranquila para entrar no espaço de audiência? E não é porque eu tenho, assim, alguma dificuldade para falar, você tá vendo aqui que eu tô falando pra caramba, né? Ou para me colocar, não é isso, mas era alguma coisa que acontecia no espaço da audiência que me provocava um bloqueio e uma dificuldade de fazer o meu trabalho. Era como se eu tivesse sempre em julgamento a cada audiência a que eu comparecia. Apesar disso não ser falado e não tá, sabe? Mas a minha vivência começou a acontecer dessa forma. E o jeito que eu encontrei para lidar com isso foi me articulando com outros colegas negros na defensoria, né? A gente começou a se aproximar, falar sobre isso. Então, assim, esse desconforto que eu vivenciei, isso aí estou falando da minha experiência, não foi um desconforto que a defensoria em si me provocou. Foi um desconforto no espaço judiciário, vamos dizer assim. E aí eu comecei a procurar e a encontrar e ser procurada também por outros colegas que estavam sentindo coisas parecidas, a gente começou a conversar, começamos a ver que a gente precisava compartilhar algumas leituras, entender nossa negritude também, entender que o nosso corpo, ele está designado de certas maneiras que não somem quando você bota quando você bota uma beca, quando você bota um paletó, quando você bota um terno, você não deixa de ser negra, a cor não é invisível, as relações não são horizontais, nem serenas. Então, eu vivenciei tudo isso, mas ter me articulado com outras pessoas negras, defensoras, me deu condições de prosseguir e reconstruir uma outra identidade. Eu me sentia muito, assim, desconfortável com a sensação, mas tudo bem. Eu tinha uma sensação de falta de pertencimento muito grande, como se eu não pertencesse àquele espaço, sabe? E, eventualmente, eu ainda sinto esse tipo de coisa, mas eu comecei a entender que eu precisaria reconstruir o que significa ser uma pessoa negra no sistema de justiça, o que significa ser uma defensora negra. Porque, como a gente estava falando no início, a gente tem poucos modelos. Hoje, felizmente, eu tenho pessoas próximas de mim, que são pessoas que já ingressaram na defensoria antes de mim e que são modelos para mim, referências para mim, doutor Gilmar Bittencourt, doutora Ana Leide, são pessoas assim que eu me referencio muito nessas pessoas. Mas quando a gente está pensando em imagética, né, em massa, você não tem uma referência. O que significa ser defensor negro? Como eu me comporto? Como que eu rebato? Como eu faço enfrentamento? O que eu posso falar? O que eu não posso falar? Você não tem. Então, agora eu estou começando a sentir prazer nessa construção de ser essa pessoa. Porque o início foi um início meio perdido em termos de identidade. Agora eu estou começando a achar bom construir essa identidade, assim. Ter para onde olhar. Ou pensar que talvez tenha alguém que esteja olhando para mim. Isso também é bacana. Pode ter uma pessoa que está lá trabalhando comigo, ou que é estagiária em outro lugar, ou que não sei que motivo pode estar me vendo aqui e está tendo uma possível referência do que significa ser uma mulher negra defensora, né? Dentre as múltiplas possibilidades que tem de se fazer isso.
Então, acho que é mais ou menos assim, essa trajetória que eu estou fazendo. Ah, lindo. Muito, muito lindo. Fala um pouquinho para a gente sabe que foi criado formalmente o grupo de trabalho, mas você disse desse encontro com outros amigos, amigas, colegas nossos, de defensores, né, que ingressaram também na política de cotas e nesse aquilombamento, digamos assim, dentro da Defensoria Pública, na construção do debate étnico-racial. Diz para a gente como que foi que aconteceu isso aí na Defensoria da Bahia, como que vocês se uniram, digamos assim. Na verdade, esse grupo todo entrou mais ou menos em 2018, né? O concurso foi planejado em 2016, 2017 ele foi homologado no meio do ano, mais ou menos, e as pessoas começaram a entrar aí, entre 2017 e 2018. Eu fiz o meu curso de formação, eu fiz com a doutora Clarissa. Foi chamada um pouquinho antes de mim, a gente compartilhou o mesmo curso. Na época, a gente começou a falar algumas coisas sobre isso entre nós duas, mas a gente não tinha muito assim, a dimensão de como se organizar, ou o que fazer, né? Ou se organizar para quê. E aí, os ingressos foram continuando e tudo, até que veio o ingresso de Natan, do Natan Cruz. Até também falta ele comigo, deixa ele comigo. Vou dar só esse recado para ele. E aí, quando o Natan entrou, foi um sopro, assim, que Natan foi um grande articulador nessa fase dos trabalhos. Ele que começou a ir em um conversar, em outro conversar. Poxa, entrei, vamos conversar, o que você está pensando sobre isso? O que você acha de discutir? A gente precisa discutir raça. Estou percebendo que na Defensoria Pública, apesar de já terem tomado várias medidas, a gente ainda não tem um núcleo de igualdade racial. Eu acho que é importante a gente começar a discutir sobre isso. E aí a gente começou a conversar sobre essas questões, e quando foi em março de 2019, eu ingressei em junho de 2018. Então, menos de um ano depois, a gente construiu, eu, Natan, Jamara, Elisa, Rafael, Cláudia, outros colegas também. Na época tinha Alice Trindade, que trabalhava lá, era servidora e também era parte. A gente construiu uma carta aberta. E nessa carta aberta que a gente circulou na categoria, a gente dizia que a gente precisava de um espaço para discutir igualdade racial na Defensoria Pública, e a gente estava provocando a Defensoria Pública da Bahia a construir esse espaço. O objetivo que a gente tinha com a carta era um objetivo político, no sentido de mobilizar a atenção das pessoas para aquele vazio que a gente estava enxergando e para aquele vazio que a gente queria preencher. Eu lembro que a abertura da carta era aquele verso daquela música que Ivone Lara canta: um sorriso negro, um abraço negro traz felicidade. E a gente discutia isso na carta dizendo assim, que a gente não pode pensar a realidade da pessoa negra só como um eterno combate a violações. A gente precisa mais do que isso. A gente precisa considerar pessoas negras como possibilidade de fonte de criação de soluções para as coisas também. Então, era isso que a gente queria provocar com a criação de um espaço de pensamento negro. E aí a gente fez esse movimento em março. Quando foi 14 de maio, e não por acaso, mas sem ser, logo depois do 13 de maio, no 14 de maio desse mesmo ano, a gente protocolou um projeto para criar um grupo de pesquisa na Defensoria Pública. E esse grupo de pesquisa, o objetivo dele era identificar o que a Defensoria da Bahia já fazia pela equidade racial e o que ela ainda precisava fazer. E a gente também tinha a intenção de fazer esse mesmo levantamento nas outras defensorias do Brasil. Esse que era o mote, assim, da pesquisa. A primeira fase da pesquisa era, na verdade, uma fase de letramento. Então, a gente não tinha as mesmas leituras, nós tínhamos referências diferentes, momentos de estudo diferentes. Então, a gente começou a compartilhar algumas leituras para fazer um letramento racial nosso. E a gente, nesse processo, a gente começou a ter alguma atenção também, né?
da administração, sobre o que a gente queria discutir e tudo. E aí, quando foi em 20 de novembro, quer dizer, a gente fez isso em 14 de maio de 2019, começamos a desenvolver o grupo de pesquisa. Quando foi no 20 de novembro de 2019, mais ou menos um ano, que também foi uma data simbólica, a administração, na pessoa do DPG, convidou a gente para converter esse grupo de pesquisa num grupo de trabalho, já com o objetivo de desenhar uma política institucional de combate ao racismo e de desenhar um possível modelo de núcleo. Então, assim, a gente fez esse caminho que eu considero muito um percurso longo num período curto, e a gente só conseguiu fazer isso porque a gente encontrou também um espaço que era favorável, que tinha já uma tradição democrática, e a gente conseguiu, né, avançar. Então, a gente vivenciou isso. Quando a gente teve a aprovação, a transformação em novembro, a gente começou a construir um plano de trabalho para 2020, e aí quando chegou 2020, a gente foi atravessada pela pandemia, as coisas modificaram em vários aspectos, né, a gente teve que lidar com vários outros tipos de problema, aí precisamos nos reorganizar em termos de cronograma, em termos de entregas possíveis, mas aí a gente continua trabalhando, né? A gente está agora engatilhado para entregar a política escrita e, se tudo der certo, conseguir propor antes do ano acabar um formato possível para um núcleo. Ah, que lindo. Muito, muito bonito. E bonito esse trabalho coletivo que você traz, né? Que vocês atuaram de forma conjunta aí na construção disso tudo. Alguém falou, acho que Cláudia Conrado falou que você é referência, enfim, né? Tá aí como coordenador e desde o início batalhando, né? Pela equidade racial aí na Defensoria da Bahia. A gente está quase caminhando, tem mais umas 2 questões para a gente abordar, caminhando para o final, mas eu queria que você, mesmo diante de todo esse caminho que está sendo percorrido aí nas defensorias públicas estaduais, na DPU também, manifestasse um pouquinho da sua opinião em relação às principais dificuldades que a gente ainda encontra na defensoria pública para que a política de cotas efetivamente funcione, né? Para que a gente veja essa diversidade o mais rápido possível. É o que eu acho que foi o que foi uma estagiária, né, falou para a gente aí, né, que quer se ver nos defensores públicos. Quais são as dificuldades maiores que você percebe para a gente alcançar esse objetivo? Olha, Salomão, eu acho que a gente tem uma dificuldade principal, vamos dizer assim, interna e uma principal externa. Eu acho que dentro das defensorias, mesmo quando a gente tem defensorias em que a administração superior é favorável às políticas de cotas, eu acho que o principal desafio que a gente tem é conseguir desconstruir a persistência desse pensamento do mito da democracia racial, a ideia de que cota racial é desnecessário porque se trata de uma questão social e não racial. Então, a persistência desse tipo de pensamento na classe, que ainda existe, eu vejo como um dos fatores que mais dificultam a adoção de medidas relevantes para democratizar a composição racial, porque para você transformar uma instituição, você precisa discutir cultura organizacional, né? E se você não consegue desfazer esse tipo de crenças limitantes, vamos dizer assim, essas crenças que as pessoas têm, você não consegue muito avançar, porque você não tem adesão. Então, não adianta, por exemplo, a gente organizar um curso de formação, inclusive a gente está realizando um que está sendo bem positivo, e eu considero também uma ação de sucesso do GT, mas não adianta eu fazer um curso de formação para discutir relações raciais se o meu público não acredita que existe raça, né? Então, assim, é difícil, porque eu não posso obrigar a pessoa a estar presente naquele espaço. Então, assim, o que me angustia nesse aspecto é que outras estratégias a gente precisa repetir ou usar para que essa cultura organizacional, que é também parte da cultura jurídica como um todo, não é uma questão só da defensoria, que era uma coisa que a gente falava no início, para quebrar esse tipo de pensamento. Eu acho que é a maior dificuldade que a gente tem.
assim, você não pode combater, né, uma coisa que você não acredita que é real, né? Por mais que todas as evidências estejam comprovando que existe desigualdade fundada na raça, se a pessoa não faz uma escolha ideológica por não acreditar naquilo, eu vejo isso como o maior desafio que a gente tem, né? Agora, fora desse espaço, eu acho que a gente tem um desafio que passa pela estrutura psíquica, para além das dificuldades econômicas da população negra no Brasil. Mas eu acho que o maior desafio que a gente tem é recompor o imaginário psíquico das pessoas negras para que elas possam acreditar que é possível fazer o processo de ingresso. Eu acho que a gente vive numa estrutura de muito apagamento de símbolos. A gente tem pouco acesso à nossa história como povo, e essa falta de acesso à nossa história e à nossa memória como povo fez a gente acreditar que talvez esses lugares subalternos tenham razão de ser. Perverso do sistema racista que a gente vive. É o fato dele ter incutido na cabeça das pessoas negras que essas desigualdades podem talvez ter sentido, quando não tem. Quando a gente sabe que a nossa experiência como povo negro não começa com esse processo de escravização. A gente tem uma experiência de pessoas livres, que construíram civilizações, que construíram tecnologias, filosofia, enfim. E a gente viveu num dado momento histórico um processo de escravização. Mas como a gente não tem acesso a essas histórias, a gente não tem direito nem sequer de construir uma representação positiva sobre si. Então, é isso que dificulta também o nosso acesso. A gente é ensinado que não pode fazer uso de certas habilidades, ou que certas habilidades não são naturais, vamos dizer assim, da nossa expressão como pessoas. Uma delas é a fala. A pessoa negra pode cantar, mas ela não pode falar. Isso é um dado da cultura, é um dado que está na cultura jurídica. Então, assim, é uma série de esquemas representativos do que você pode ou não pode fazer, de onde você pode ou não pode estar, que se configura como barreiras de acesso. E isso não é por acaso, isso não foi construído por acaso. Nós temos um poder que eu acho que, e sem querer entrar numa onda meio essencialista, porque eu não concordo, mas eu acho que nós temos um poder que está ligado com o nosso desejo de existir. A gente só conseguiu atravessar todos esses 3 séculos de escravização e tá aqui, eu e você, a gente está aqui conversando, porque a gente tem marcado historicamente uma vontade de permanecer vivo. E isso é um poder. Muito lindo. Eu fico, assim, boquiaberto com Vanessa falando. Já falei isso 1000 vezes para ela. A gente poderia seguir aqui, ó, no maior gás te ouvindo. Infelizmente, a gente tem a limitação de tempo, enfim, outros compromissos. E a gente vai se encontrar em outras oportunidades. Eu queria deixar aberto para você falar, Vanessa, minha querida, suas palavras finais como convidada, agradecer imensamente a sua presença aqui, agradecer nosso presidente mais uma vez que esteve aí presente na live comentando várias vezes, os colegas defensores, as defensoras, enfim, Naila, que acabou de manifestar, que também está presente sempre, faz parte do nosso GT, é servidora, uma das poucas mulheres pretas dentro da Defensoria do Estado de Goiás. E, enfim, Gisela, que era defensora aqui, agora está em São Paulo, Sinira, enfim, todos que estão aqui presentes, todos os colegas da Bahia que também estão assistindo a live, prestigiando, e obrigado por essa live tão necessária, foi maravilhoso te ouvir. Tá contigo as palavras finais. Gratidão. Eu que te agradeço de novo e sempre, pelo que você, não só por ter me convidado, mas pelo que você está fazendo aí,
Eu te agradeço por isso, porque o que a gente faz aqui é para aí, o que você faz aqui é para aqui também, porque somos um povo, né? Mas mais que isso, dizer também que essas construções que a gente propõe, a gente está pensando no povo negro, mas não só, a gente está pensando em outra possibilidade de mundo, né? Até para citar aqui o Ailton Krenak, né? A gente está tentando ter ideias para adiar o fim do mundo, tentar construir outras histórias para todas nós e todos nós, assim. Eu acho que é nisso que eu acredito, e é nesse mundo que eu acho possível, e eu acho que é um mundo que ainda cabe todo mundo. Então, obrigada, especialmente as pessoas negras que estão aqui, continuem nos seus processos, não desistam, procurem se referenciar em outras pessoas negras, vão se cuidar, vão cuidar da saúde mental, vamos produzir, sua voz é importante, sua vida é importante, fique vivo, fique bem, e é isso. Obrigada a todo mundo que está aqui com a gente, que ficou com a gente até agora. Muito obrigado. Enfim, um aviso final, a gente está finalizando com essa live potente, com essa voz potente da doutora Vanessa, da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Só um aviso que nossa próxima live, em razão do recesso, vai ser o nosso último encontro do ano no AGDP Antirracista e será no dia 15. Logo, logo a gente traz aí informações do convidado ou convidada que estará presente enfim, partilhando com a gente, esperançando com a gente. Boa noite a todas, boa noite a todos e todes. Vanessa, beijo, minha querida. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, tchau. Obrigada.